A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o canal Tudo sobre o Cristão mais uma vez. Olha só, hoje vamos falar sobre a questão de Mateus, né? Quem era Mateus? Olha só, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 9. Tem aí por título a vocação de Mateus, né? E lá em Lucas a gente vai ver que também que ele era chamado por Levi. Então, Mateus e Levi, a mesma pessoa. Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então Mateus era um coletor de impostos, também chamado de publicano. Então, o que é um publicano? Publicano é uma pessoa que trabalhava coletando impostos. Por que eles eram mal vistos pela própria sociedade, pelos próprios judeus? Porque esse tipo de judeu que era publicano, ele tinha contato com romanos, ele tinha contato com outros povos, e ele, através desse contato com esses outros povos, no caso os romanos, eles tinham aprendido a viver outro estilo de vida. E o fato dele cobrar impostos a mando dos romanos se tornava uma espécie de traidor da nação, do seu próprio povo. Por isso que eles não eram bem vistos. Alguns cobravam os impostos no valor exato que tinha que se cobrar, mas muitas vezes eles levavam os guardas romanos que acompanhavam eles, dando proteção, e aquelas pessoas, os judeus que se recusavam a pagar, às vezes sofriam algum tipo de constrangimento. Então, por isso que eles eram mal vistos ali quando eles chegavam em qualquer lugar, eles eram considerados traidores ali da pátria, né? E eles também tinham um estilo de vida diferente, eles bebiam, eles faziam coisas que iam contrário ali à lei de Deus, né? O fato de você ter dinheiro, você teria uma vida melhor, você bancava festas, né? E ali ia mulheres, e ali ia acontecendo mais pecados e pecados por causa do dinheiro e da vida fácil que eles tinham. E isso chamava a atenção dos judeus que viviam em retidão da palavra e trabalhando uma vida, né, difícil ali para pagar os impostos. Então eles eram revoltadíssimos com os publicanos, que eram os coletores de impostos. Por que eu estou falando isso? Porque através de um trabalho que eu ainda há pouco fiz, é necessário que a gente explique melhor o que é um coletor de impostos. Agora vamos mostrar lá em Lucas 5:27 que Mateus e Levi é a mesma pessoa. Chegamos aqui no Evangelho, né, do médico, o médico Lucas, capítulo 5, e vamos procurar o versículo 27. Olha só. A vocação de Levi ou Mateus, que é a mesma pessoa. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, entre os dois a gente observa aqui que Lucas fez questão de falar que, como ele era conhecido, a outra forma, né? Publicano. E aqui a gente observa bem que era um estilo de vida do publicano bem diferente dos judeus lá, né, da sua própria raça. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, quer dizer, tinha condições, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então havia esse problema entre eles, né? Os judeus que não eram publicanos, que não eram coletores de impostos, não gostavam da pessoa que vinha cobrar imposto, né? Até hoje nós somos assim, né? Temos que pagar imposto ao governo e não gostamos muito dessa coisa. Mas aí no versículo 31 e 32, né? É o Senhor Jesus quem decide as coisas. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, felizmente, eles erravam, né? Por causa das bebidas, provavelmente de mulheres ali na festa, de algumas coisas que eles faziam que iam contra a lei de Deus. Mas, assim como nós, né? Eles eram falhos, né? Somos pecadores. Hoje, graças a Deus, um pecador arrependido eu sou, né? Confessei meus pecados ao Senhor Jesus Cristo primeiro, e às vezes confesso até aos homens coisas que fiz no passado,
e aceitei ele como meu único e suficiente Salvador, e hoje tento alertar as pessoas através desse trabalho e ensinando da maneira mais prática possível sobre as Escrituras. Aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão. Espero ter respondido aí para algumas pessoas o que é um publicano, que é nada mais nada menos que um coletor de impostos que trabalhava ali para os romanos, cobrando impostos do povo judeu. Aproveitando aqui o caso de Zaqueu. Zaqueu também era um publicano, só que Zaqueu ele era um publicano de outro nível. E aqui diz que ele era o maioral dos publicanos, né? Ele era o chefe dos outros cobradores de impostos. Já Mateus, também chamado Levi, era um coletor de impostos, mas de uma categoria mais baixa, ali talvez em um, vamos chamar assim, de município ou aldeia, né? Já o Zaqueu, ele comandava geral. Essa é a diferença entre os dois tipos de coletores de impostos que existiam na época.